Hades era um dos 6 filhos dos titãs Cronos e Reia. Junto com Poseidon, Hestia, Deméter e Hera, ele foi engolido por seu pai, que acreditava que um de seus filhos um dia acabaria com seu governo. Zeus foi o único dos irmãos a escapar desse destino. Anos mais tarde, ele retornaria para se vingar de seu pai. Junto de alguns ajudantes, Zeus deu a Cronos vinho misturado com purgante, que o forçou a vomitar as crianças que havia engolido. Libertado de seu pai, Hades e os outros irmãos se juntaram a Zeus em uma rebelião contra Cronos. A guerra que se seguiu foi chamada de Titanomaquia. Com duração de 10 anos, ela dividiu os deuses antigos e os novos em uma luta pelo poder sobre o universo. Em meio aos confrontos, Hades recebeu um capacete que tinha o poder de tornar o usuário invisível. Após derrotar Cronos, Zeus, Hades e Poseidon voltaram suas mentes para governar o universo que haviam conquistado. Eles tiraram a sorte para determinar qual deus receberia qual reino. Zeus foi reconhecido como seu governante e recebeu o céu como seu domínio. Poseidon desenhou o mar e recuou sobre as ondas para construir seu palácio. Hades recebeu o governo do submundo. Enquanto os deuses vitoriosos estabeleciam seu novo lar no Monte Olimpo, Hades se retirou para o seu novo reino. Seu domínio sobre o reino dos mortos era tão completo que seu nome se tornou sinônimo disso. O mundo físico da vida após a morte grega era o reino de Hades. Para os gregos antigos, o submundo era um reino tão concreto e complexo quanto a terra em que pisavam. Eles acreditavam que quando um homem ou mulher morria, suas almas eram arrancadas de seus corpos. A alma então era transportada para a entrada do reino de Hades. Lá, elas teriam que andar sob os olhos vigilantes de muitos dos seres mais temidos da Grécia. A entrada não era apenas guardada pelas dores da vida humana, incluindo doenças, guerra e fome, mas também era observada por monstros, como os Górgonas. Uma vez lá dentro, os mortos teriam que pagar ao barqueiro Caronte para cruzar o rio Estige. Quem não fosse enterrado com uma moeda para pagar sua taxa, corria o risco de ficar preso nas margens, vagando para sempre no limbo. Do outro lado do rio, o grande cão de 3 cabeças Cerberus guardava os portões do submundo. Depois de passar por esses portões, as almas dos mortos enfrentavam seu julgamento. Os mortos abordavam os juízes nus para que nunca houvesse o risco de julgar alguém com base em sua riqueza ou status, ao invés de seus méritos. Aqueles considerados maus ou indignos eram banidos para o Tártaro. Este reino ficava abaixo do resto do submundo e era um lugar de escuridão e desespero. Hades tinha pouco interesse no que acontecia no mundo dos vivos e, da mesma forma, pouca preocupação com os assuntos dos outros deuses. Ele raramente deixava o seu reino. Ao contrário de muitas das criaturas e semideuses sob o seu controle, Hades não era explicitamente mau. Sua principal preocupação era manter o equilíbrio. Fora de suas esferas de influência, Hades era muito parecido com o irmão Zeus. Ambos eram deuses maduros e sérios, preocupados principalmente com a lei. Ele foi descrito como as terras que governou como severo e implacável. Ele era constante e imutável. Embora sua raiva pudesse ser despertada, principalmente por aqueles que tentavam roubar almas do seu reino ou enganá-lo, ele geralmente era um deus de temperamento equilibrado. Suas fúrias eram raras e ele nunca demonstrou alegria, tristeza ou ciúme particulares. Ao contrário de seus irmãos, Hades não era conhecido por seus casos de amor. Provavelmente o mito mais popular sobre ele é a história de seu casamento com Perséfone. Quando Hades decidiu que queria se casar, ele procurou seu irmão Zeus em busca de ajuda. Como rei dos deuses, Zeus poderia arranjar o casamento de qualquer deus elegível. Zeus ofereceu sua sobrinha Perséfone, filha de Deméter, para ser a noiva de seu irmão. A maioria das fontes afirma que Perséfone também era filha do próprio Zeus. Hades estava feliz com a situação, mas sabia que a própria Perséfone iria se opor. O deus do submundo dificilmente seria a primeira escolha de marido para uma bela donzela associada à fertilidade e à vida. Eles sabiam que Deméter nunca consentiria que sua filha fosse levada para o submundo. Em vez de dar uma opção às duas deusas, Zeus e Hades planejaram sequestrar e abduzir Perséfone. Uma vez no reino de Hades, ela teria pouca escolha a não ser se casar com ele.
Eles esperaram até que a deusa estivesse longe de sua mãe, colhendo flores em um campo. A terra se abriu, e Hades apareceu em uma carruagem dourada para arrebatá-la. Perséfone gritou por seu pai para ajudá-la, mas Zeus ignorou seus apelos. Quando Deméter percebeu que sua filha estava desaparecida, ela procurou desesperadamente por Perséfone. Por 9 dias inteiros, ela vasculhou a terra sem encontrar nenhuma resposta. Finalmente, Hécate se aproximou dela e disse que tinha ouvido Perséfone gritar quando foi levada, mas a deusa não viu o homem que a levou. Elas foram até Hélios, sabendo que de sua posição no alto do céu, o deus do sol podia ver tudo o que acontecia durante o dia. Apesar das garantias de que Hades era um bom par para sua filha, Deméter não se consolou. Em vez disso, ela ficou com raiva de Zeus por permitir que sua filha fosse levada para a terra dos mortos. A deusa jurou que não colocaria os pés no Olimpo ou na terra até que pudesse ver sua filha. Como a deusa dos grãos e da fertilidade, essa era uma ameaça terrível. Quando ela se retirou da terra, as plantas das quais os homens dependiam para sobreviver começaram a morrer. Para evitar que a humanidade morresse de fome, Zeus enviou Hermes ao submundo com uma mensagem para Hades. Ele deveria trazer Perséfone de volta ao Olimpo, para que a sua mãe pudesse falar com ela. Hades não teve escolha a não ser obedecer ao rei dos deuses, mas também estava relutante em mandar sua noiva embora. Sempre havia o risco de que Perséfone, que ainda estava infeliz no casamento, se recusasse a voltar quando a visita terminasse. Hades garantiu à deusa que ele não tinha intenção de tratá-la como uma cativa. Ele pretendia ser um marido honrado e, por meio do casamento com ele, Perséfone ganharia grande poder como rainha de seu reino. Como prova de afeto, Hades deu à sua nova esposa uma semente de romã para comer em sua jornada de volta ao Olimpo. Alguns dizem que ela comeu de boa vontade, enquanto outros afirmam que ela foi enganada ou forçada a engolir. Ele a levou de volta ao mundo dos vivos, onde ela se reencontrou com a sua mãe. Deméter ficou muito feliz por ter sua filha de volta. Quase imediatamente, a mãe preocupada ofereceu à filha a oportunidade de ficar para sempre. Perséfone poderia deixar Hades e retornar sua vida com Deméter, sob a condição de que ela não tivesse comido nenhum alimento da terra dos mortos. Perséfone estava presa, como Hades sabia que ela estaria. Ao comer a romã que ele lhe dera, a deusa se amarrou para sempre ao submundo e à morte. Zeus sabia que Deméter mais uma vez permitiria que os grãos morressem se ela perdesse sua filha para Hades para sempre. Ele elaborou um acordo que manteria todas as partes satisfeitas. Perséfone permaneceria com a mãe por 2/3 do ano. Durante esse tempo, as plantas cresceriam e os grãos seriam colhidos. Após esse período, Perséfone passaria o terço restante do ano com o marido no submundo. Então Deméter lamentaria e os campos morreriam mais uma vez. Essa lenda explica como surgiu o ciclo das estações. Quando Perséfone estava no mundo dos vivos, as plantas vivas cresciam no verão, mas no inverno, quando ela retornava ao Hades, os campos secavam. Com o tempo, Perséfone se estabeleceu em seu papel de rainha do submundo. Hades, como um deus da morte, é geralmente mostrado nos mitos sendo incapaz de gerar filhos. Apenas algumas lendas dizem que ele teve descendência. Se dizia que os filhos de Perséfone eram geralmente gerados por Zeus, às vezes disfarçado de Hades. Como esposa do senhor do submundo, Perséfone foi um dos poucos seres autorizados a viajar livremente entre as terras dos vivos e o reino dos mortos. Hades era um guardião cuidadoso do seu domínio, e uma das suas principais preocupações era garantir que nenhuma das almas na vida após a morte jamais partisse. Mesmo entre os deuses, apenas Hermes tinha a capacidade de ir e vir de lá. Provavelmente a lenda mais famosa que mostra as dificuldades enfrentadas por aqueles que tentavam atravessar a Terra dos Mortos é a de Orfeu. O famoso músico aparece em muitos mitos, mas é amplamente lembrado por tentar resgatar sua esposa, Eurídice, da morte. Eurídice foi morta por víboras no dia do casamento. As canções que Orfeu escreveu em sua memória foram tão comoventes que as ninfas que as ouviram insistiram com ele para que fosse ao submundo para encontrá-la. Ele tocou suas canções diante do trono de Hades e, com um talento muito além de qualquer músico vivo, fez Hades ter piedade dele. Hades e Perséfone concordaram em permitir que Eurídice deixasse seu reino. Orfeu poderia levá-la de volta à terra dos vivos,
mas eles o alertaram para não olhar para trás até que ambos estivessem em segurança fora do submundo. Orfeu fez o que eles mandaram e conduziu sua esposa pelo reino de Hades. Quando ele saiu para a luz do sol do outro lado do portão, ele se virou para pegar a mão de sua esposa. Eurídice ainda não havia passado pelo portão. Isso violou as regras que Hades havia estabelecido. Eurídice desapareceu a poucos metros de recuperar sua vida, e Orfeu nunca mais a veria. Outros tentaram deixar o submundo, mas foram punidos por sua tentativa. Sísifo trapaceou a morte não uma, mas 2 vezes. Ele até mesmo obrigou o próprio Hades a escapar, resultando na interrupção do ciclo natural de vida e morte. Como punição, ele foi enviado ao Tártaro, onde empurraria para sempre uma pedra em uma grande colina. A palavra Sísifo ainda é usada para descrever uma tarefa impossível e trabalhosa. Mesmo sendo o deus da morte, Hades também teve um papel importante na fertilidade na vida. Os gregos reconheceram que a vida e a morte estavam interligadas. As sementes eram nutridas por material em decomposição, e as raízes das plantas que alimentavam a humanidade se estendiam bem abaixo da superfície da terra. Como governante do reino que ficava abaixo da terra viva, Hades estava ligado ao lugar onde a vida começou. As sementes cresciam no escuro e traziam alimentos que sustentavam a vida de um lugar de morte e decadência. Seu casamento com Perséfone enfatizou o papel de Hades no ciclo de vida e morte. O nome mais comum dado a ele na Grécia, Pluton, estava ligado à palavra grega para riqueza, Plutus. Platão teorizou que o nome foi dado porque o deus permitiu que a riqueza, na forma de comida, subisse de seu reino e entrasse na terra dos vivos. Pluton foi apenas um dos nomes que os gregos deram a Hades. Como deus do submundo e da morte, era comum seu nome não ser falado com muita frequência. Os gregos evitavam mencionar o nome de Hades para não chamar sua atenção. O nome Pluton, que foi mudado para Plutão pelos romanos, era uma forma de falar de Hades em termos positivos e evitar sua associação com a morte. Em diferentes regiões e épocas, os gregos usaram uma variedade de palavras para evitar dizer um nome que pudesse trazer infortúnios. Ele foi chamado de Agesilau e Égetas. Clitônios, ou do mundo inferior, foi outro epíteto dado a ele. Sua esposa também não era chamada pelo nome quando mencionada em associação com ele. Perséfone era Core, a donzela. Tão raro quanto o seu verdadeiro nome, era a representação de Hades na arte. Se acredita que apenas algumas peças antigas representem o deus, e dessas, quase nenhuma tem inscrições ou atributos que tornam a identificação definitiva. Pode haver apenas 2 estátuas sobreviventes de Hades da Grécia. Uma está rotulada com o nome de um deus egípcio, mas fica ao lado de Cérbero. Por causa da cautela que o cercava, havia menos santuários para Hades na Grécia Antiga do que para muitos dos deuses e deusas mais populares. Como muitas figuras do submundo, há fortes evidências de cultos e mistérios oferecidos ao deus. Tesprócia era o centro do seu culto no norte da Grécia. Lá, um oráculo necromântico conectou os vivos aos mortos. Hades também desempenhou um papel em um dos cultos mais famosos do mundo antigo, os mistérios de Eleusis. Este culto, dedicado a Deméter e Perséfone, baseava seus festivais e rituais mais importantes em torno da história do rapto de Perséfone por Hades. Hades, no entanto, costumava receber orações durante os funerais e nas sepulturas. Se dizia que ele mesmo havia estabelecido os rituais de sepultamento. Os historiadores modernos acreditam que os sacrifícios a Hades seguiram algumas regras muito específicas. Ao contrário dos holocaustos dados a outros deuses, cuja fumaça subia em direção aos céus, os animais sacrificados a Hades eram derramados na terra. Aqueles que ofereciam sacrifício desviavam os olhos, temendo-o até na adoração. Eles batiam as mãos no chão antes de oferecer orações para garantir que o deus os ouviria. Devido ao nome de Hades causar medo aos antigos gregos, há poucos registros do deus no mundo antigo. Ao contrário dos traços muito óbvios de alguns outros deuses, os gregos pareciam ter pouco consenso sobre como representá-lo visualmente. A adoração de Hades parecia ter se limitado a ritos fúnebres e alguns cultos dispersos. A veneração de Hades era tão rara que no século II d.C.,
Pausânio escreveu em sua descrição da Grécia que conhecia apenas uma cidade na qual o povo adorava Hades da mesma forma que outros deuses eram adorados em todo o país. Hades era mais do que apenas o Senhor da Morte. Como muitas pessoas, os gregos preferiam não pensar muito sobre o fato de que eles, e todos que conheciam, morreriam um dia. Em uma religião que não tinha uma visão bela e alegre da vida após a morte, Hades representava algo assustador. Os gregos tinham um bom motivo para evitar pensar muito sobre o seu próprio fim. Na morte, eles se tornariam súditos de Hades, um deus severo e impiedoso que não fazia promessas de alegria ou amor no além. Assim, Hades foi empurrado para o lado, falado apenas em epítetos sussurrados, excluído da arte e da devoção. Ao ignorá-lo, os gregos esperavam ser esquecidos por ele o máximo possível. Mais tarde, os romanos começaram a oferecer uma versão mais esperançosa da vida após a morte. O Plutão romano ainda era uma figura assustadora, mas menos do que o seu predecessor grego. O epíteto mais comum de Hades sobreviveu em sua forma latina, mas seu nome real era mais lembrado em relação ao lugar do que ao deus. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. E se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!